E agora nós vamos com o quadro Direitos e Deveres na tela. Estamos recebendo agora no estúdio a advogada Ravena Mendes. Ravena, muito bom dia. Chegou o momento da gente falar de saúde, um assunto muito polêmico e de bastante interesse das famílias, principalmente das mulheres, que é laqueadura. Mas antes de começar a entrevista, eu queria que vocês mostrassem pra gente aqui no telão, pra gente explicar um pouco melhor o que é a laqueadura. Vamos lá? Vamos colocar aqui as cartelinhas pra gente? Vamos lá, laqueadura, gente, na verdade é um procedimento super rápido. Dura em torno, mais ou menos, uma cirurgia que dura em torno de 40 minutos a 1 hora. Então, as vantagens de fazer... Antes, a gente vai explicar aqui o que é a laqueadura. Tubas uterinas, as trompas são cortadas, as extremidades amarradas, impedindo a descida dos óvulos e a subida dos espermatozoides. As vantagens de se fazer uma laqueadura: método contraceptivo permanente, sendo associado a chances quase nulas de haver gravidez. Desvantagens: difícil de reverter, existe uma possibilidade de falha da cirurgia, podendo ocorrer gravidez tubária ou ectópica, em que o óvulo fertilizado cresce dentro da trompa. Quem pode fazer? Mulheres com mais de 25 anos, isso até então, ou que tenham pelo menos 2 filhos vivos e que não desejam engravidar mais. O que acontece? Nós fomos às ruas conversar com os teresinenses, principalmente a mulherada, o que elas acham. O que acontece? Para você fazer uma laqueadura hoje, é preciso de uma autorização escrita do cônjuge. E a gente fala também sobre a questão masculina. Para fazer a vasectomia, precisa da autorização da mulher. Isso por enquanto. Mas há uma mudança na lei e o repórter Zan Viana foi às ruas conversar com a população para saber o que elas acham dessa determinação. Olá, Cíntia. A nossa equipe de reportagem veio até o centro de Teresina saber a opinião das pessoas sobre a lei que diminui a idade, era de 25, agora é 21, de homens e mulheres que queiram fazer vasectomia ou laqueadura e também dispensa o consentimento do marido ou da esposa. Qual a sua opinião? Eu sou a favor, porque muitas vezes o homem não ia lá assinar para a mulher fazer a ligação, né? A tradicional ligação. Porque tem muitas mulheres que na idade de 25 anos ainda não pretendem ter filhos, né? É um pouco complicado, mas a favor, sim. Minha opinião, eu acho que isso é muito bom, porque cada um tem o direito de fazer o que você quiser da sua vida, cada um tem suas escolhas, todo mundo é livre de acordo com a lei, independente se está casando ou se é casado ou não. Se ela quiser fazer a vasectomia ou a laqueadura, pode fazer, super indico também, indico bastante. Caso você tenha uma criança que não foi planejada, você pode ter, seria bom também, mas caso você queira ter a vasectomia também, ela pode ser reversível também, caso você queira ter, e assim, eu concordo super isso. E também facilita também a questão de controle de natalidade de um país. Eu sou contra, eu sou, porque não está certo. Para os olhos do homem está certo, mas para os olhos de Deus não está certo. Então a minha opinião é não. Se significar alguma coisa, então pois a minha opinião é não. Uma idade de 21, 25 praticamente é uma jovem. Tá entendendo? Então, a minha opinião é essa. Eu sou contra. Eu concordo. Porque cada um decide o que quer, né? Da idade 21, eu acho. Porque hoje ela tá com, como é que diz, um companheiro, amanhã não dá certo, com o próximo dá certo, ter filho aí. Acho que deve ser combinado os dois. Eu acho que não tem fundamento essa lei. Uma idade também que uma pessoa com 21 anos, ela é muito nova, não tem ainda maturidade para pensar, né? Então eu acho que é uma idade muito baixa, deveria ser para 30 ou 40 anos, né? Tá, e o que a gente percebeu nas ruas de Teresina? Uma divisão de opiniões, né? Tem gente que acha que 21 anos é uma idade muito nova para se fazer um procedimento como esse. Tem gente que acha que deve sim procurar a opinião do cônjuge. E tem gente que acha que a mulher é dona do seu corpo e pode fazer o que quiser. Para a gente falar um pouco mais sobre isso, eu convido aqui Ravena Mendes, advogada criminalista e também advogada da família. Por que duas áreas assim totalmente diferentes, Ravena? Bom dia. Bom dia a todos. Bom,
criminalista é o meu amor, minha paixão, minha vida. E família, da necessidade de poder ajudar o próximo, geralmente são causas que eu faço de forma pro bono. Então eu conciliei o hobby e a paixão e coloquei todo mundo junto, tanto o criminal como a família. Pronto, vamos começar falando sobre essa lei. É uma lei nova, na verdade é um projeto de lei. Sim, ela já foi sancionada agora, no dia 5/9/2022. É bem recente, mas só vai entrar em vigor daqui a 180 dias após a sua sanção. Quais são as principais mudanças? Uma delas a gente já viu aí na nossa participação com o Zanviana, que é em relação à idade. Antes a gente até mostrou aqui que era para mulheres com mais de 25 anos. Exatamente. E agora diminuiu para 21 anos. Sim, para 21 anos. Mas, infelizmente, assim, ao contrário do que a população falou aí no VT, é 21 anos, mas é obrigatório que essa mulher, aos 21 anos, ela já possua, já tenha 2 filhos vivos. Então não basta só eu ter 21 anos, eu tenho que ter 21 anos e já ser mãe de 2 filhos. Você é mãe? Eu sou mãe. É casada? Não. Não, enfim. Eu ia perguntar em relação à parceria do cônjuge. Sim. Você não acha uma idade muito nova para fazer esse procedimento? Porque, assim, às vezes a mulher tem 2 filhos, tem 3 filhos, a gente sabe que isso acontece, né? Meninas muito novas, já com 2, 3 filhos, mas de repente ela muda de relacionamento e aí ela não vai ter a oportunidade de ter um outro filho com um futuro relacionamento. Eu queria te fazer essa pergunta, não como advogada, mas como mulher. Sim. Qual é a sua opinião em relação a isso? Você não acha a idade muito nova? Não, nesse caso específico da lei não, porque são 21 anos, mas como eu disse, é condicionado ao fato dela já ter 2 filhos. Então não basta só ter 21 anos. Quanto à questão de ser muito nova, a gente precisa hoje estar atualizado de que tem mulheres que realmente não sentem a necessidade de ser mãe, independentemente da idade, se vão estar com parceiros ou não. A mulher simplesmente faz uma escolha, eu não quero ser mãe e deveria ser dado a ela esse direito, independentemente de ter filhos ou não. Mas é importante salientar que essa lei, em relação aos 21 anos de idade, é para as mães que já possuem 2 filhos. Certo? Então, assim, não basta ter 21 anos. Eu tenho que ter 21 anos e já ser mãe de 2 filhos. Certo, agora me corrija se eu estiver errada. Você não é ginecologista, mas você entende muito bem desse assunto. Para fazer uma laqueadura antes, não podia fazer durante o parto. Sim, não podia. E agora pode? Agora pode. Só que, para essa mãe ter direito à laqueadura após ter o bebê, é necessário que ela faça um requerimento 60 dias antes. Inclusive, isso se manteve, né? Tanto é que essa questão de 60 dias. Só que hoje, né, após os 180 dias, quando de fato for sancionada, começar a valer, esses 60 dias tem que ser pedido antes do parto. Ou seja, se eu tenho mais ou menos a noção da data do parto, então 60 dias antes da data do parto, eu já faço esse requerimento, porque aí eu vou ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar, por psicólogos, enfermeira, assistente social. Não basta só eu dizer, eu não quero mais ter filhos, eu quero fazer a laqueadura. Eu vou ter uma equipe que vai me acompanhar durante os 60 dias e vai fazer com que eu tenha, de fato, certeza de que é isso que eu quero para a minha vida. Como que era feito antes? No caso, a mulher queria fazer uma laqueadura, precisava da autorização do marido. Como é que era? Era um documento que assinava no hospital? Sim, atualmente, né? Porque como a lei ainda não entrou de fato em vigor, a de 96 ainda está vigorando. Aí como é que se fazia e que ainda se faz? Quando a mulher tinha um filho ou que ela abortava, tinha cesariano, parto normal, ela só poderia fazer esse procedimento após 42 dias. Certo? Após 42 dias, ela poderia fazer esse requerimento ou estar fazendo o procedimento. Mas durante o parto, no pós-parto ou após um aborto, isso não é possível de forma alguma. Já com a nova lei, durante o parto a mulher teve seu bebezinho, ela já pode fazer a laqueadura, desde que ela tenha solicitado com esse prazo de antecedência de 60 dias. Agora eu fico tentando entender, porque assim, como é que não há esse acordo entre marido e mulher? Tem homem que às vezes não deseja nem ter filho, mas também não se cuida na questão da prevenção. Por isso que a mulher quer recorrer à laqueadura, para ficar um pouco mais sossegada, né? Isso. E aí, em relação a, por exemplo, a gente tem um casal, a mulher é a favor da laqueadura, o homem não. Como é que resolve isso? Se o homem for contra, existe uma
uma lei que vai proteger essa mulher? Ele pode ser punido de alguma forma se ele quiser obrigar? Eu estou falando isso em relação à lei. Sim. Gente, por isso que é importante o namoro, né? A fase do namoro e do noivado serve justamente para isso. Porque quando a gente está nessa fase inicial, antes do casamento, é necessário que o casal aborde esse tema. Você quer ser mãe? Você quer ser pai? Quantos filhos você quer ter? Olha, eu não quero ter filho. E se eu, que sou pai, e quero ter muitos filhos, ou pelo menos 2, 3, e eu vejo que a minha noiva, minha namorada, não quer ter filhos, olha, nós somos incompatíveis. Então, eu não vou me relacionar com essa mulher, eu vou atrás de outra pessoa que tem a mesma visão de família que a minha. Então, assim, com essa nova lei, independentemente da vontade do esposo, do cônjuge, essa mulher vai sim poder fazer a laqueadura dela, tá certo? Da mesma forma o esposo, que a gente quase não fala. Mas essa lei também vem abrangendo a questão do homem. O homem que quiser fazer a vasectomia, ele também não precisa mais da autorização de sua esposa. Então, assim, hoje a mulher tem que ter noção, e principalmente os homens têm que ter noção, de que nós estamos conquistando os nossos direitos cada dia mais. E um deles é sobre os nossos corpos. Nós sabemos hoje da realidade do Brasil, nós sabemos principalmente que hoje as mães, elas têm um maior cuidado com os filhos. É a mãe que cuida dos filhos, é a mãe que cuida da casa, as mães trabalham. Então, muitas mães se sentem sobrecarregadas com tantas funções. E o homem querendo filho. Isso, e o homem querendo filho, porque às vezes só é o provedor, só passa, vai para o trabalho, só chega em casa de noite, está tudo prontinho, tudo arrumadinho. Inclusive, eu vi um vídeo recentemente no Instagram e eu achei muito interessante. O esposo fala para a esposa, olha, eu estou indo cortar meu cabelo, e sai. Já a esposa, para ir cortar o cabelo... É uma novela. Ela, olha, o lanche dos meninos está pronto, mas se você precisar, você me liga. Olha, se acontecer alguma coisa, liga para minha mãe. Então, ela já deixa uma série de instruções. Então, assim, por mais que seja um vídeo, ali retrata a realidade do que várias mulheres passam durante a vida, como mães, como profissionais, como esposas, como donas de casa. Então, assim, esse é um direito que foi garantido, que está sendo garantido a duras penas, e que, de fato, o homem ele vai ter que se contentar, né, com a decisão de sua esposa. É aquela frase bastante utilizada, meu corpo, minhas regras. Exatamente. Se a gente está falando desse projeto de lei, eu queria só ressaltar aqui que a relatora dessa matéria é a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. Então, só para a gente finalizar a entrevista, vamos aqui falar de uma forma bem resumida quais são as mudanças da laqueadura. Primeiro delas, não é mais obrigado ter uma autorização do cônjuge. Exatamente. No caso, tanto da laqueadura quanto da vasectomia, no caso do homem. Em relação a datas, a partir de quando a mulher já pode tomar essa atitude de resolver sozinha? Bom, só pra gente a lei ela vai passar a valer depois de 180 dias, né, da sua sanção, né? Então ainda tem um período para que ela de fato comece a valer. Só que hoje a gente tem uma questão, por mais que necessite ainda dessa questão da autorização, nós temos hospitais capacitados, nós temos médicos capacitados, obstetras, que vendo o interesse da mulher, vendo o caso da mulher, já realizam sim esses procedimentos, muitas vezes sem a anuência do cônjuge. Desculpe só interromper, para não esquecer, porque é uma informação importante. São feitos pelo SUS mesmo. Exatamente. O próprio SUS faz esses procedimentos, acompanhamento, o próprio médico ali, o obstetra. Por isso que é muito interessante e importante o pré-natal, porque durante o pré-natal você já vai demonstrando para o seu médico a necessidade, o seu querer de querer fazer a laqueadura. Então, assim, as principais mudanças foram a questão de não precisar mais de fato da autorização do cônjuge, porque antes, às vezes, o médico corria o risco de futuramente ser processado por um dos parceiros, e após a vigência da lei, os médicos não correrão mais esse risco de serem processados. Então, não vai precisar mais da autorização do cônjuge. 60 dias antes do parto, a mãe já pode solicitar que a laqueadura seja feita. Depois que ela tiver o bebezinho, então ela já vai sair da maternidade com o bebê e com a ligadura feita, né? Isso é muito importante porque antes mães desistiam desse processo de laqueadura porque iam para casa, aí depois teriam que voltar para o hospital para passar para um novo procedimento cirúrgico. E às vezes essa mãe não tinha com quem deixar o seu bebê, a mãe amamentando. Então o que acabava acontecendo? Essas mães desistiam da cirurgia. Deixando para depois, e às vezes sofrer até pressão. Exatamente, da família. E às vezes acabava engravidando nesse período, né? Nós temos hoje casos de mulheres que engravidam num curto espaço de tempo.
E outra coisa que eu achei muito interessante na matéria foi as pessoas falando sobre 21 anos são muito novas. Mas existe uma pesquisa do DataSUS que é alarmante. Essa pesquisa foi feita em 2019, onde mostra que em 2019, 419 mil crianças nasceram de adolescentes e crianças de 10 a 14 anos. 10 anos? De 10 anos. Mães de 10 a 14 anos. Então, se você tirar que essas crianças e adolescentes estão sendo mães da faixa etária de 10 a 14 anos, provavelmente com 21 anos elas já terão mais de um filho. Então, elas vão se encaixar perfeitamente nessas novas condições dessa nova lei. Existe uma questão a ser avaliada ou não? Assim, além dessas regras, por exemplo, a justiça vai conhecer melhor a família, saber o caso ou não? Basta se enquadrar nesses tópicos. Isso, basta a mulher se enquadrar nesses tópicos. 21 anos, ter 2 filhos, pelo menos 2 filhos vivos. O querer da mulher, ela apresentar esse pedido 60 dias antes do parto e ela vai ter o seu pedido prontamente atendido. Tá, ok, muito obrigada pela entrevista. Imagina. Nós conversamos aqui com a Ravena Castro, que é advogada criminalista e advogada da família também. Eu queria que você falasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar melhor o seu trabalho, quem quiser tirar alguma dúvida, eu tenho certeza que você está à disposição. Sim, né? sim. No Instagram a gente tem o nosso @RavenaMonserratADV. Ok, obrigada. Um bom dia para você. Imagina, você também.